Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudo Aprendendo com André Luiz. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. Hoje nós teremos o capítulo 8, que o tema é O Desastre de Acelino. E para dar continuidade ao nosso estudo, cada quarta-feira nós estudamos um capítulo deste livro, que foi psicografado por Chico Xavier, através do Espírito André Luiz. E hoje nós teremos o estudo dirigido pelo nosso irmão Alessandro Perini. Fica com você, Alessandro. Bom dia, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, gratidão a todos. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos agradecer mais uma vez, mais uma semana que nós estamos tendo aqui nesse planeta chamado Terra, em busca desse conhecimento, dessa informação que tem ajudado na nossa evolução, na evolução dos nossos semelhantes também deste planeta. Então, como a Abadia mesmo comentou, é o capítulo 8º, o desastre de Acelino. Então, vamos lá. Ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte: Não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos, confiantes, novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando, triste, Otávio sorriu e advertiu: Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para o nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando: Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu: Quantos de nós, os médicos, perderam lamentavelmente na luta? Pergunto. Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei: Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Então, Abadia, a gente estava falando há pouco, né, sobre aquela questão da evolução, e como foi dito, lá no plano superior, o entendimento é a gente recebe as nossas orientações, as nossas aulas, o nosso aprendizado, mas quando a gente vem para esse planeta, ou outros planetas, muitas das vezes, né, a gente acaba sucumbindo por conta de diversas situações aí, às vezes não totalmente, e às vezes totalmente. Então, por isso a importância da gente ter a clareza, o entendimento daquilo que a gente deve seguir na nossa caminhada. Não sei se alguém quer fazer algum complemento. Fica à vontade. Só completando, né, Alessandro? E não é nem só a gente ter o entendimento, não é só a gente saber, né? Porque, como ele disse, o Acelino diz, ele sabia, né? Ele tinha todas as informações, ele sabia tudo intelectualmente, né? Então, não basta só a gente saber, mas a gente não colocar em prática na nossa vida, né? A gente não refletir, não parar para pensar para onde é que nós estamos caminhando, como é que está a nossa caminhada, como você falou na hora do Evangelho, né? Todos os dias a gente fazer a nossa reflexão,
que foi que eu propus fazer hoje, o que é que eu dei conta de fazer, o que eu fiz que eu senti que não era bem aquilo que era para mim ter feito, né? Porque quando a gente para e a gente reflete, a gente sabe, né? Lá no nosso interno, nós sabemos aquilo que nos incomoda internamente é porque nós distorcemos, né, aquilo que era para ser feito. Então, essa reflexão todos os dias é muito importante. Márcia, pode falar. O que eu percebi é que, assim, quer ver, grande parte das vezes, eu acho que na maioria das vezes, a gente vem bem orientada tecnicamente, né? A gente tem instruções, a gente tem um entendimento intelectual. Pelo que eu percebo dessas falhas todas, geralmente a falha se dá por problemas morais nossos, né? O nosso entendimento emocional, que ainda é muito pequeno. Então, a técnica, você viu, a Celino teve todas as aulas, teve todos os mentores, teve todo o preparo. Ele falhou no quesito moral. E fica duro, né? Paulo? Concordo com a Márcia. Acho que a grande, não sei se vocês concordam, mas o grande problema que leva a falha, né? A falha, ou seja, ou falirmos nessa situação, pode ser também mediunidade, ou qualquer tarefa que nós tivemos, é a falta de preparo moral, né? Especialmente na mediunidade é necessário que seria necessário, né, que houvesse um preparo maior. E realmente, como a Márcia falou, sempre eles dão muito apoio em relação a isso. Mas eu queria dizer como que o Celino é otimista, né? Ele chegou já falando, calma, olha, minha situação foi muito... É o tal do indivíduo otimista, né? Ele chega, calma, eu errei muito, a minha situação foi muito pior, mas acontece isso, aquilo. E outra coisa interessante, que é importante compartilhar os erros, né? Um ambiente de luz, como o nosso lar ali, o Ministério da Comunicação, ele não impede que as pessoas compartilhem as suas falhas, os erros que eles... Então, é importante compartilhar isso entre eles, né? Só isso, obrigado. Eu só queria falar, quando alguém estiver falando, terminar de falar, que desligue o microfone, que está dando eco. Então, que fique só o microfone daquela pessoa que estivesse falando, tá? Batia, você tem um outro aí, né? Acho que está ligado também. Não, não é meu, não, é do Alessandro, está dando eco, e daí do Alessandro, da Márcia também. Ligado os dois. Beleza. Perdão, Pode gente, falar, não me toquei Márcia. disso. Márcia levantou a mão. Falou. Não, acho que até perdi o fio da meada que eu ia falar. Deixa eu tentar me lembrar. Depois eu faço outra intervenção, na hora que eu lembrar o que eu ia dizer. Ok, então vamos prosseguir. A Celino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas. Só um pouquinho que está dando... E, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas, ministras da comunicação, presidiu, em pessoa, as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito
em nossas atividades. A alegria de todos era inescindível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Após meus testemunhos no trabalho, e provoquei, eu mesmo, a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual aos outros? Pergunta. Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagavam por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Pergunta. Amigos inscientes do caráter sagrado da fé aprovaram minhas conclusões egoístas. Admitimos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Então, meus irmãos, você vê assim o perigo, né? Ele acabou usando a mediunidade para ganhar dinheiro, usou da maneira indevida. E nós sabemos que muitas das vezes são os nossos irmãos espirituais que acabam nos induzindo a esse caminho, né? Então, nos tirando, na verdade, do caminho real da nossa missão. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Márcio. Olha, eu particularmente acho que os irmãos espirituais, eles não nos fazem fazer aquilo que nós não temos inclinações para fazer. É claro que sugestões de toda sorte a gente recebe na vida, né? Assim como o Chico Xavier recebeu, como quantos outros não recebem. Se a pessoa se inclina para aquele lado, eu acho que é uma falha mesmo dela, né? Não tem como culpar a influenciação negativa da espiritualidade inferior. É claro que eles vão se usar disso, já que você tem essa inclinação, eles vão dar uma forcinha, mas se não tivesse, não aconteceria. Mas o que eu acho interessante dessa conversa é assim: quantas vezes a gente se reúne entre amigos ou vê parentes se reunirem para contarem seus problemas, como se fosse um campeonato de quem está sofrendo mais. Não sei se vocês já observaram isso. Ah, você não sabe o que eu passei, é aquele drama. Aqui não, a gente vê uma conversa muito genuína, sem ego, sem a pessoa se despindo de toda a vaidade dela, simplesmente para fazer uma análise séria daquilo que aconteceu com ele, porque ele não quer repetir, contando fraternalmente para os amigos como foi a sua experiência, por que não deu certo. Eu achei de uma honestidade esse diálogo, porque isso é a verdadeira análise, né? Eu achei bem bacana. Mas, só para colaborar, é isso mesmo, eu concordo. Pode ter, sim, a influência deles, mas aí é nosso, de a gente ter isso enraizado nas nossas ações. E até pelo fato que tem os dois lados, né? Tem influência boa também. Uma que ele via, quer dizer, ele não tinha só um tipo de mediunidade, né? Ele tinha umas três, me parece que três, né? Mediunidade diferente. Quer dizer, ele via, ele recebia mensagem porque ele psicografava. Então, isso tinha que ser muito mais forte do que aquela sugestão, né, que tinha. Então, é porque já tinha mesmo aquela tendência, né? Já era maior, né, do que o outro lado. A Mauri, pode falar. Então, pessoal, e tem aquela questão que Jesus já trouxe, né? Que você recebeu de graça, você dá de graça. Então, isso é bem pacificado, né? Quanto a você fazer lucro de uma faculdade que é inerente sua e por mais que haja um trabalho para o equilíbrio da sua mediunidade e deixá-la afinada, né? Com propósitos elevados, Jesus já recomendava que dá de graça o que recebeu de graça. Pode continuar, né, Alessandro?
Ok. Debalde movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me aos interesses inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade, em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas, por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais, os inquietos clientes encarceravam-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho do nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Neste momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia, prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Então, como a gente disse lá atrás, no outro estudo, que não tem jeito, a semeadura sua aqui, ela vai refletir no plano espiritual. A energia que você paira aqui, as suas atitudes, tudo isso vai ter um reflexo quando a gente desencarnar. E provavelmente, como a Abadia comentou também, quando nós voltarmos, que a gente vai precisar reparar algumas coisas que nós fizemos em vidas passadas. Márcio. Como a gente observou lá atrás, uma vez que ele se firmou, a espiritualidade superior que o acompanhava, ficou um tempo tentando dissuadi-lo, né, dele seguir esse caminho. Mas uma vez que eles perceberam que ele tinha tomado a decisão dele, ia continuar monetizando o trabalho dele, eles simplesmente o abandonaram, né? Porque tanto é que, como ele diz aí, o panorama espiritual mudou completamente. Aqueles que o seguiam, que vinham de nosso lar com ele, que iriam trabalhar com ele, já não estavam mais do lado dele. Já eram outros amigos, outras pessoas de nível bem inferior, e que ele ficou totalmente tomado por isso. Então, é aquilo que a gente fala, né? A primeira coisa que acontece, a espiritualidade superior é democrática, ele deixa você escolher o que você quer. Você escolheu, então agora arca com as companhias que você escolheu estar.
Mas há outro lado bem interessante para a gente analisar, porque por mais que ele fez tudo aquilo, ele teve aquele equívoco todo aqui, mas ele não entrou no caminho da maldade, né, depois que ele foi para o plano espiritual, quer dizer, lá ele teve como todos, né, tem a visão da realidade, mas tem aqueles que partem justamente para trabalhar junto com o pessoal das trevas mesmo, né? E ele não. Ele percebeu, né, o que ele havia feito. Então, ele já tinha despertado algo nele, né, de diferente. Ele não foi para o caminho do mal depois que ele saiu do corpo físico, depois que ele percebeu, porque tem muitos que percebem e eles realmente eles querem continuar naquele caminho, e ele não. Ele voltou, ele teve essa consciência, né, de aceitar o caminho do bem, de aceitar que ele havia equivocado, que ele havia, né, escolhido o caminho que não deveria ter escolhido. Paulo? Acredito que nessa época do que foi escrito o livro, aliás, se não me engano, ele falou aí que foi no final do século, né? 19 ainda. O espiritismo ainda estava muito incipiente aqui no Brasil, começando ainda, né? Você não tinha as pessoas tinham muita resistência à propagação e à própria doutrina. Eu acredito que era muito mais difícil para exercer a mediunidade comparado com os dias de hoje. Acredito que muito mais médiuns hoje têm mais facilidade, devido à expansão do número de casas espíritas, de apoio, de uma série de coisas. Agora, vocês vejam a importância, muitas vezes, né, de uma doença. Com ele não aconteceu, mas muitas vezes uma doença, algum fato, eu não sei, vocês podem falar melhor aí, algum fato que aconteça na vida da pessoa que vem com esse trabalho específico da mediunidade, pode novamente reorientar ele, né? Reorientar ele para a necessidade do trabalho. Por exemplo, se ele adoece e acaba encontrando apenas tratamento numa casa espírita, então isso pode ajudar ele muitas vezes. Aliás, isso acontece às vezes, as pessoas adoecerem para ou reorientar o seu caminho dentro do seu trabalho, para que aquela pessoa veio, né? No caso dele, parece que não houve isso, mas muitas vezes isso acontece. Então, vamos ver o que ele fala para frente. Não cheguei a ler esse capítulo hoje, mas parece que não aconteceu isso. Bom, Celino calou-se, parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes. Fundamente, sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. Ao meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? Pergunta. E termina desta maneira. Então, como foi dito lá pela Márcia anteriormente, ele tinha o acompanhamento da espiritualidade amiga também, só que acabou seguindo por caminho diferente, não seguindo por propósito que ele havia tido aqui.
Mas o interessante é que ele teve esclarecimento, quando ele voltou ao mundo espiritual, ele não foi para as trevas, ele procurou a luz, procurou se redimir de tudo aquilo que ele fez de errado aqui enquanto estava encarnado. Márcio. Mas eu percebi, por exemplo, que ele ficou 11 anos no umbral depois que desencarnou, né? Passou por problemas bem difíceis, foi bastante assediado pela espiritualidade inferior. Então, ele, quando desencarnou, ele não teve um destino tão agradável, assim, né? Ele ficou mais tempo que o próprio André Luiz no umbral, sofrendo todo tipo de assédio daqueles que queriam que ele continuasse fazendo as previsões dele, atendimento dele e tudo mais. E aquilo marcou bastante ele, né? Acredito que não deve ter sido muito fácil, porque aí ele estava à mercê de toda a espiritualidade inferior que ele mesmo alimentou durante esse tempo que ele passou meio fora de rumo, apesar de não ter ido para o lado do crime, de não ter feito coisas piores, graças a Deus, de ter conseguido manter mais ou menos ali um equilíbrio, mas infelizmente ele passou 11 anos no umbral, né? Mas até isso, né, é a criação mental, né, da pessoa, né, quer dizer, ali até a culpa, né, quando a pessoa percebe a devastação que tinha feito no caminho dele, né, tudo que ele veio fazer que ele não fez, só isso já cria, né, toda aquela situação do umbral ali, que é uma criação da própria pessoa também, né, isso vem muito da culpa, do remorso, uma série de coisas. A Mauri, pode falar. O João tinha Depois Maria levantado a mão, Luísa. não sei se... O Amauri, depois Maria Luísa. Então, pessoal, o que eu notei nesse capítulo, uma das coisas que me chamou a atenção foi a importância da mediunidade. Se, por um lado, ela pode ser um instrumento abençoado de balizamento, de direcionamento encarnatório, de fonte de inspiração, de incentivo, de auxílio, de informações, né, muitas vezes trazidas de um nível, uma esfera superior, de amparo, também pode ser como tudo na vida, né, mas também pode ser uma antena que, se não apontada para cima, né, para valores mais elevados, vai trazer grandes distúrbios, desequilíbrios, e a pessoa, por vezes, vai entrar em insanidade mental, vai gerar doenças físicas, psiquiátricas graves, né, relacionados a não desenvolver bem a mediunidade ou desenvolver de uma maneira não bem sintonizada. Então, é um grande instrumento, a gente deveria ter isso como lição também, de aproveitar mais a nossa mediunidade, eu digo por mim, para auxiliar a gente no dia a dia, até porque trabalhar uma mediunidade está muito relacionado à reforma íntima, a equilíbrio, à constância, à disciplina, né, à amorosidade também, ao bem, ao ajuda ao próximo, mas é um instrumento valiosíssimo. Então a gente poderia, digo por mim, se valer mais, até para a gente ocupar essa nossa sensibilidade de uma maneira adequada, mas ligada mais tempo aos amigos da espiritualidade elevada. Maria Luísa. Então, esse capítulo, eles buscam muito a questão da cultura da culpa, eu acho como um intuito educativo mesmo, para que as pessoas se sensibilizem tipo, e escolham melhor, digamos assim. Mas a gente tem que lembrar que a gente é instruído do lado de lá, mas quando a gente vem, não vem um manual de instrução. A gente como diria, a gente tem toda essa memória espiritual apagada. Então, é um jogo novo. A gente espera
que aquilo que a gente aprendeu fique lá no fundo e que a gente consiga encontrar isso através da meditação, etc. e tal. Mas, no geral, nós não temos essa informação. A gente vai buscando do zero e resolvendo os problemas, as situações, conforme a gente teve o aprendizado aqui. Se a gente é abençoado de desde cedo ser levado a um ambiente espírita, ter a oportunidade de estudar, é uma coisa. Mas a maioria de nós não tem isso. Então a gente tem que, como diria a irmã do Forte, a gente tem que ter um pouco de carinho com a gente mesmo, entender que o erro ele é passível de ocorrer. Agora, constatado o erro, não se deve perder tanto tempo lamentando o erro, mas sim buscando uma forma de reparar. Eu não sei se vocês observaram, ele foi abençoado, porque ele só ficou 11 anos no umbral. E ele não ficou como escravo, que é o que naturalmente, geralmente acontece nesses casos. A equipe que o assistia se afasta respeitando a escolha do indivíduo. Mas o mentor não abandona de vez, ele ainda tenta ajudar, eles tentam ajudar o máximo, máximo. E quando não tem mais jeito, eles respeitam. E ao se afastar, uma equipe do astral inferior vem, e um contrato é feito. Eu te dou a riqueza, eu te dou o poder, eu te ajudo, porque quem que passava as informações dos negócios que ele conseguia? Astral inferior, e eles não fazem isso de graça. Então, quando você faz um contrato, eles te dão aqui, mas eles te tornam um escravo lá embaixo. Por que ele não foi escravo lá? Ele ficou atormentado com as suas próprias culpas, com a sua reflexão do quanto que ele falhou, mas ele não foi arrastado e transformado em escravo, porque de alguma forma eu acredito que a equipe de nosso lar continuou amparando ele, protegendo ele. Porque, pelo que a gente vê, isso que eu estou falando com base na literatura, ele diria que ele foi afortunado. E depois de 11 anos, voltou não um posto de assistência, mas voltou diretamente à colônia Anzoá, que já não é um caminho fácil você ir para uma colônia. Geralmente a maioria das pessoas que buscam, lógico, tem suas falhas, mas tem acertos, vão para os postos de assistência, e não diretamente à colônia, a não ser que você tenha quem interceda por você. Né? Isso com base naquilo que a gente vem lendo, estudando, mais ou menos assim. No início, né, ele fica um pouco, né, à mercê deles, porque eles vêm a cobrança, né, eles fazem essa cobrança. Mas a gente precisa ver que esses capítulos desse livro, eles estão batendo muito nessa questão da mediunidade, né, porque a preocupação deles era formar médiuns que viessem, que não fracassassem, porque a maioria, né, dos médiuns, eles fracassavam, voltavam fracassados. Então, nós, médios, nós temos informação, os mentores vêm, eles trazem mensagem, eles puxam a nossa orelha, eles falam uma série de coisas para que a gente pare e reflita. Só que é aquilo que a Márcia falou, nós ainda temos essa dificuldade moral, nós ainda temos essa dificuldade de olhar para nós e admitir, né? E admitir que a gente ainda tem essa vulnerabilidade, vamos dizer assim, porque muito bem esclarecido nós somos e nós recebemos direto, praticamente, pode dizer que toda semana a gente recebe uma mensagem deles, né, quer dizer, orientando ali junto com a gente, chamando a atenção para que a gente
vigie, para que a gente faça isso, e ele diz, né, que naquela época a espiritualidade também fazia isso com ele, não só a espiritualidade, mas também os colegas dele, né, ali de casa espírita também, alertava ele, né, então é porque essa questão moral ainda está muito difícil da gente olhar para a gente e admitir. Por exemplo, às vezes a gente fala tanto no amor, mas é fácil a gente amar aqueles que não batem de frente comigo, é fácil eu amar aquele que está vivendo no mesmo mundo que eu, não aquele que está no mundo dos vícios, por exemplo, né? Então, é muito difícil amar as pessoas que estão lá que está vivendo, talvez, moralmente abaixo de nós. Então, tudo isso a gente tem que pensar de que jeito, né, que eu olho para o outro, eu olhar para o outro que tem o mesmo patamar que eu, é fácil, né? E é fácil de eu olhar para ele, é fácil de eu amar ele, mas será que aquele que está lá no mundo mais equivocado do que eu, como é que eu ando olhando para essas pessoas? Como é que eu ando direcionando para essas pessoas? Porque, por exemplo, numa casa espírita, não chega lá só os saudáveis, ali chegam os viciados, chegam as tendências suicidas, chega um monte de uma série de pessoas que deve e tem que ser tratado da mesma forma ali, porque todos eles fazem parte da mesma, não só da mesma comunidade, né, mas da mesma humanidade. Então, é isso que a gente precisa olhar para essas pessoas como iguais, que é difícil, que ainda não se olha ainda as pessoas da mesma forma, de sentar no mesmo banco, de olhar com o mesmo olhar, é diferente ainda. Então, porque nós ainda não estamos nesse patamar de realmente, nós somos ainda aprendizes desse amor. A gente não conseguiu ainda realmente olhar para a vida, olhar para a nossa própria história, olhar ainda para essas nossas deficiências, porque nós ainda não estamos com essa visão dessa consciência elevada. A Mauri pode falar. Eu acho que o Paulo levantou antes a mão, não levantou antes? Pode falar, Mauri. Depois eu falo. Pode falar, Mauri. É só que a fala da Maria Luísa gostei bastante, que me lembrou aquela questão que, quando a gente estuda a doutrina, fala sobre a natureza da comunicação. Se aquilo que você está fazendo está mistificado ou se, de fato, aquilo é fruto de análise, passível, melhor dizendo, de análise, de ponderação sobre aquilo que foi psicografado ou psicofonado, e é a natureza daquilo que foi trazido. Então, você vê nesse capítulo falando de, e aí, faço o quê? Como é que é? E os negócios ali? Quanto ouro eu vou ganhar? O espírito vem e passa. Na gaveta 2 tem a chave do tesouro. Então, para a gente lembrar só essa questão da natureza da comunicação relacionada ao teor. Espírito sério e elevado jamais traria isso. Paulo. Apesar dele não ter sido escravizado, como Maria Luísa bem observou, ele assumiu mais compromissos, né? Então, é possível que numa nova jornada ele tenha mais problemas, ele pode ter comprometimento da saúde, inclusive, uma mediunidade atormentada. Se, porventura, aí no Ministério das Comunicações ele for novamente granjeado, vamos dizer assim, por esse benefício da mediunidade, que é uma escada, vamos dizer, uma oportunidade maravilhosa, né? Então, sempre nós vamos acumulando débitos, mais débitos, então as coisas vão se complicando mais. E interessante que no livro o André Luiz coloca exemplos, né? O capítulo anterior foi o exemplo do Otávio, a queda do Otávio, agora do Acelino. São exemplificações importantes para nós entendermos como que as coisas acontecem e estarmos sempre alertas e fazemos a prevenção no campo da mediunidade, né? A prevenção através da evangelização, desde criança, dessas pessoas que estão, né, com benefício aí da mediunidade. E hoje eu acho que a comunidade espírita é muito grande no Brasil, os estudos são muito grandes,
nós estamos numa outra fase de desenvolvimento da espiritualidade nesse sentido. E eu vejo isso com muita alegria, porque ele está se propagando com uma onda muito grande. As pessoas já aceitam muito mais. E as pessoas não aceitam muito mais hoje, pelo menos eu posso estar enganado em relação a isso, as pessoas já não aceitam muito mais a mediunidade vendida, né, a mediunidade nesse nível aqui do Acelino. Já é bem mais raro, eu acredito, esses eventos aí. Pode ter ainda, mas são bem mais raros os casos. Muito bom esse capítulo, né? Os dois anteriores, esse e o anterior, são exemplos de pessoas que faliram, né? Serve para nos alertar da necessidade, como eu falei, da evangelização, da prevenção, para uma mediunidade realmente que nos ajude, né? Amaury. Desculpa a intervenção de novo, mas me veio na cabeça agora, e eu não tenho resposta, fiquei pensando em algumas possibilidades, quanto à questão da mediunidade. A gente poderia considerar uma pessoa que faz, não sei, joga búzios, assim, pegando um exemplo assim que me veio à cabeça, uma pessoa que seja cartomante, que lê umas cartas, uma pessoa que faz quiromancia, faz leitura. Isso em si, não, se a pessoa não tiver mediunizada, não for a ciência em si, não teria tanto problema em si, não é isso? Foi a ideia que me veio, mas é mais uma pergunta do que uma afirmação. O que vocês acham? Acho que Adão está aí ainda, Adão. Você poderia ter um comentário sobre isso? A questão da mediunidade, ela é muito, muito grave, isso é inegável, né? Os compromissos que temos. Não impede um médium de ter uma vida equilibrada, simples, e viver do próprio trabalho. A gente ouve dos espíritos isso quase todos os meses, uma mensagem relacionada a essa questão. Então, a sedução de uma mediunidade que atrai multidões, as faculdades mediúnicas inúmeras, não significa que ali existe um missionário, mas um ser endividado, que está se comprometido com muitas coisas. E aí entra a prova vai ser essa. Então, muitas vezes, a mediunidade, o médium começa a existência dele numa vida de muita luta. Vem de uma família muito pobre, às vezes miserável, numerosa, difícil. Ele vai ter pouco acesso a um crescimento material durante uma fase da vida. Aí as faculdades mediúnicas são programadas a despontarem ali, no sentido de que ele já se exercitou na vida simples, na renúncia, no sacrifício, para ele se dedicar amorosamente àquilo ali. Mas aí, muitas vezes, acontece que a própria questão de valores morais deficientes faz com que as armadilhas do astral inferior peguem o médium. Favores materiais, benefícios pagos, benefícios profissionais que acontecem de repente. Então ele acaba entrando numa outra faixa vibratória. Os mentores não vão abandonar, eles não abandonam, eles nunca nos abandonam. Apenas nós caímos numa faixa vibratória que não percebemos mais eles, e outros assumem o lugar. Então aí começa um processo de fascinação, e o objetivo é levar ele a uma queda reencarnatória, realmente, é isso que eles buscam fazer acontecer. A outra situação é o médium passar por provas no campo material e afetivo, isso é muito comum. Ele está indo bem, de repente ele tem uma queda material muito grande. É uma prova difícil essa, porque muitos caem aí também. O período longo de solidão, muitas vezes, dele estar sem uma família, uma companheira ou um esposo. Nós tivemos o exemplo da dona Ivone Pereira. Quem não conhece, leia a história de Ivone do Amaral Pereira, que a gente vê bem a luta dessa mulher, o sacrifício que ela teve desde a infância, e venceu. Quer dizer, o lastro moral, ele precisa acontecer. Agora, as pessoas que fazem, por exemplo, cartomantes, jogam búzios e coisas, não estamos julgando as pessoas. Elas têm a assistência delas, compatível com aquilo que elas fazem. Muitos não cobram por isso. Muitos cobram. É um dom da mediunidade que está sendo comercializado, não é inegável, gente.
colocar essa questão. Para encerrar, o médio está desprovido de meios para sobreviver? Não, ele não está. Ele é posto em prova? É posto em prova. Muitas vezes nós passamos por provas nessa questão. Mas aí é que está a grandeza. Se ele não para, apesar das dificuldades que ele está passando, que são muitas nesses períodos cíclicos de provações, ele cresce muito espiritualmente. E lá mais à frente a espiritualidade vai auxiliá-lo, não abandona ele por conta disso. Aí é a questão da abnegação. É a mediunidade exercida com sacrifícios dele mesmo, que isso vai contar muito na questão da evolução desse ser. Então nós estamos vendo que são muitas provas. O caso ali não é um caso incomum. Ele não foi para as trevas. Não, não foi, porque na realidade ele não fez aquilo por maldade, ele fez aquilo por invigilância. Ele não prejudicou na realidade, ele deixou de servir mais. Ele esqueceu de uma questão importante, que é a abnegação, que o médium tem que viver em abnegação, em trabalho constante. Não se preparou moralmente para essa questão o suficiente. E aí falhou. Né? Então, esse é o comentário que eu faço. Amaurei. Só para utilizar esse tempo, o capítulo um pouquinho mais breve, faz sentido o que o senhor colocou mesmo. Eu estava, essa questão de sempre haver, né, uma sensibilidade mediúnica envolvida nas consultas e tudo mais, me veio um exemplo à cabeça, não sei se funciona, se não funciona, enfim, mas o tarô, a turma que estuda uma leitura de cartas, as cartas têm um significado, e não conheço a fundo o assunto, mas a pessoa faz a leitura de acordo com que a pessoa sorteia as cartas, né? Será que assim mesmo seria um exercício? Porque aí está relacionado a um estudo de do tarô, das cartas, que tem um significado, que a pessoa... também é difícil, né? De como é que você vai dividir, né? Água desligada, mediunidade, ligada, mediunidade. Que eu vi eu conheço uma menina que fazia isso e ela não tem... Era um ser humano, tem potencial, mediunidade, mas não tinha nada ostensivo, não tinha nada de... Ela fazia a leitura da carta em si, né? Aí fiquei pensando, talvez isso saia um pouco aí, né? Mas ela também não cobrava, né? Isso que é curioso. Ela também não cobrava. Mas eu fiquei imaginando essa questão aí. Enfim, só um pensamento, só um desenvolvimento do raciocínio aí. Não sei se é a Márcia ou o seu Paulo que levantou a mão primeiro. A Márcia. Não, só para completar o Amauri, é que lá no outro centro que eu trabalho, uns anos atrás, teve uma colega nossa que já não trabalha mais lá, que já mudou daqui, e que ela lia tarô. E a orientação da espiritualidade lá do centro foi que ela não o fizesse, porque estava atrapalhando bastante a mediunidade dela, o trabalho dela como médium. Não falaram assim diretamente, não faça mais isso. Ela começou a apresentar algumas alterações, e aí o mentor disse, olha, filha, você tem que ver como que se você está usando essa mediunidade em outras coisas, fora aqui do centro, como que está sendo esse outro caminho que às vezes você está percorrendo, isso não está te fazendo bem. Foi a resposta que eu escutei. Entendi, então deve ser fácil derrapar. Fácil derrapar. Paulo. Então, essa pergunta do Amorim é interessante. Nós não podemos esquecer das faculdades anímicas próprias das pessoas também. Muitas pessoas têm faculdades anímicas e que não são propriamente mediúnicas, ela pode ter por telepatia, por desdobramento espontâneo dela, facilidade, uma série de fenômenos que a gente já conhece dentro do espiritismo, que a pessoa tem muitas faculdades. O problema não está nisso, o problema está em utilizar essas faculdades, com que intuito utilizar isso? Se vai ser para o seu próprio progresso moral, para ajudar as pessoas em algum sentido, ou ela acaba caindo nessa rede, vamos dizer assim, de ser até pelas próprias faculdades anímicas dela, acaba sendo influenciada por entidades, né, que querem prejudicar ela ou as outras pessoas que estão ligadas mentalmente. Então, eu acho que nós não podemos
temos que ver esse outro lado também. Amaury. Então, desculpe, mas exercitando de novo o raciocínio a respeito do assunto, eu fiquei imaginando uma situação se eu tivesse um consultório particular, por exemplo, e fosse atender a minha especialidade, e durante a consulta viessem intuições em nível mediúnico, em nível de inspiração, e talvez houvesse uma orientação nesse sentido, né? Haveria o motivo por eu estar lá não foi esse, né? Não armei uma tenda com uma bola de cristal, não é isso, né? Mas é difícil, né? Porque você está ali, de certa maneira, também utilizando as suas faculdades, a sua sensibilidade mediúnica para trazer, muitas vezes, um norteamento, enfim, não sei. É um assunto que talvez eu tenha que pensar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sozinho. Acho que eu estou fazendo bagunça, desculpe. Mas eu vejo assim, Amaury, mas o seu objetivo principal não é aquele, seu objetivo principal é enquanto médico, mas é aquilo que cada um sempre fala, mas todo mundo vai ter uma ajuda de alguma forma do outro lado. Mas o seu intuito ali é auxiliar a pessoa, ela faz parte da sua profissão, mas eles com certeza absoluta, 100%, que em algum momento eles ajudam vocês. Mas esse não é o objetivo principal seu. Eu vejo assim, né? Pode ser que eu esteja errada. Entendi. Não fala que, por exemplo, é Deus que faz as coisas, que a gente só executa quando você está trabalhando para o bem, né? Então, nesse sentido aí, através de alguém, Deus sempre vai estar auxiliando as pessoas, mas o seu objetivo principal não é. Você não está ali usando a mediunidade que você tem junto com a sua profissão para ganhar dinheiro, você está usando a sua profissão. Eu vejo assim, mas pode ser que eu esteja equivocada também. Márcia. Em relação a isso, eu penso assim, nós sempre estamos bem acompanhados se a gente está trabalhando com boa intenção. Por exemplo. Eu estou lá no meu consultório. É claro que às vezes eu não sei para que lado, que caminho que eu vou, que solução que eu dou para um determinado caso. E a gente tem intuição, você tem a ajuda da espiritualidade o tempo todo. Muitas vezes você está ali atendendo e sem querer você toca num assunto, você fala de algumas coisas aleatórias, e depois a pessoa fala, nossa, você falou uma coisa que eu precisava ouvir e tal. Mas isso tudo é uma outra parte. Eu não estou ali deliberadamente cobrando uma consulta para falar da vida daquela pessoa, uma vez que eu não sou psicóloga, sabe? Então, eu acho que são limites bem tênues, mas eles existem, né? Mais alguém? Bom, Alessandro, então acho que a gente pode encerrar, né? Agradeço você, eu vou encerrar a gravação aqui para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Agradecendo a todos